Beleza. Ó, aula número 5, operações com radiciação, beleza? Mais uma aula aí do Manuel Vilaça, ajudando vocês aí no preparo para o IFRN, Escola Agrícola. Tem aí o meu canal, que eu vou postar as aulas. Disponibilizei para vocês o PDF, show? Então vamos embora. Quem for chegando aí eu vou colocando para dentro. Beleza? Então vamos ver como é que a gente resolve operações com radiciação. Olha só, show de bola, ó. Primeiro slide, ó. Vamos lá. Eu tenho aí radiciação. Olha só. Já vou aqui colocar um letreiro vermelho para que a gente possa chamar a atenção aqui de vocês, ó. Então vamos lá, ó, radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Radiciação. A radiciação, gente, é a operação inversa, ó. A operação inversa da potenciação. Então, ó, quando se falar de radiciação, você está lidando com uma operação inversa da potencialização. Por quê? Olha, preste atenção. Quem é a operação inversa da adição? É a subtração. Quem é a operação inversa do produto? Que é a multiplicação, é a divisão. A operação inversa da radiciação, ó, é a potenciação. Por quê? Porque a potenciação, nós tivemos a aula passada sobre potenciação. E a gente vai aprender, a gente aprendeu na aula passada como transformar uma potência em raiz. E aqui não vai ser diferente, nós vamos usar esse mecanismo. E fazer o inverso também. Transformar raiz em potência, transformar potência em raiz. Então aqui, ó, tem uma definiçãozinha, ó. Define-se como raiz de índice n de um número A ao número B, tal que B é o expoente, olha só, é o expoente, né? É o expoente de n, que é igual a A, ou seja, olha, ele está dizendo exatamente isso daqui, ó, isso daqui, ó, beleza? Veja só, vou aqui colocar em vermelho aqui, ó, pra gente. Ele está dizendo aqui, ó, que esse n aqui, ó, esse n é o índice da raiz, tá aqui, ó, esse n aqui, ó, esse n, beleza? Esse n é o índice da raiz. O a que está aqui dentro da raiz, ó, nós chamamos de radicando, O símbolozinho, que é o símbolo da raiz, nós chamamos de radical. E o resultado, quando a gente passa a raiz num número, nós chamamos de raiz. Então veja esse exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 3. Por que que é 2? Por que que é 2, gente? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, vai dar 8. Por isso, ó. Por quê? Porque você está passando uma raiz cúbica. Você tem que achar um número que multiplique ele 3 vezes e tem que dar o número do radical aqui dentro. Outra maneira bem fácil de fazer é quando você não souber, você fatora o radical. Eu vou fatorar o 8. Ó. Vou fatorar o 8 aqui do lado. Ó.
eu vou dividir por 2, que vai dar 4. Eu vou dividir por 2, que vai dar 2. Eu vou dividir por 2, que vai dar 1. Beleza? Então, quantas vezes eu tenho o produto aqui? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Está aqui, ó. Isso aqui equivale ao quê? A 2 elevado a 3. Ó. Então, eu posso dizer que isso daqui é 2 elevado a 3, ó, 8, ó. Tá vendo? Ó? Se eu pegar e passar a raiz cúbica, olha só, de 2 elevado a 3, a raiz cúbica, olha, veja que esse índice é igual ao índice da potência. Ó. O que eu faço? Cancelo. Sobra quem? 2. Pronto, eles são iguais. Por quê? Porque existe uma propriedade que diz assim, ó. Essa propriedade aqui, ó. A raiz de n, ó, essa propriedade aqui. A raiz de n, a raiz de a de índice n é igual a b. Se somente se, ó, esse símbolo aqui, ele diz que se somente se, ou seja, isso daqui eu posso transformar numa raiz e a raiz eu posso transformar numa potência. Show de bola? Então, ele está me dizendo que se eu pegar B, elevar ao índice n, vai dar A aqui dentro. Vai dar A aqui dentro. E é verdade, gente, ó. Se eu pegar B, ó, se eu pegar 2 aqui, ó, se eu pegar 2 e elevar ao índice 3, ó o 3 da raiz aqui, vai dar 8 aqui dentro. Show? Vai dar 8. Tranquilo. O que é o radical? Muito bem. Olha só. Vejamos outro exemplo aqui, ó. Raiz enésima de 4 de 81. Olha só. O que você tem que calcular aqui? Você tem que pegar e achar um número que multiplicado ele 4 vezes dê 81, que está dentro do radical. Dentro do radicando, né? Então, olha, vamos lá. Como é que eu aconselho resolver uma questão como essa? Se tu não lembra da multiplicação, tu fatora 81. Ó, tu fatora 81. Fatora ele que fica mais fácil. Ó, veja que não dá para começar por 2, porque ele é ímpar, certo? Mas dá por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos dá 9. Ó. 8 mais 1 dá 9. E 9 é dividido por 3. Então eu começo com 3. Qual é o número 81 dividido por 3? Vai dar 27, gente. Ó, 27, né? Porque 3 vezes 27 dá 81. 27 é por 3 também, gente. Que dá 9. 9 é por 3, que vai dar 3. E 3 é por 1. Então eu tenho quanto aqui? Eu tenho 3 elevado a 4. Olha só. 4 vezes. Estão vendo aí? 3 elevado a 4. Então se eu pegar, ó, aqui embaixo, se eu pegar a raiz enésima de 4, em vez de 81 eu colocar 3 elevado a 4, olha, gente. Olha aí. Olha o 4 com 4, ó. Isso daqui, ó, você cancela, ó. Sobra quem? 3. Então, a raiz quarta de 81 é mais ou menos 3. Por que esse mais ou menos, professor? Porque tanto faz ser mais quanto menos. Vou explicar aqui em cima, ó. Nesse espaço que eu vou abrir aqui, ó. Em vermelho. Beleza? Ó. Vou explicar aqui em cima. Tá? Nesse espaçozinho aqui em cima. Então, olha, preste atenção. Tá com um delay muito grande, tá? A internet. Mas, porque é mais ou menos. Quando tu não estou entendendo nada. Beleza, tranquilo. Fique tranquilo tudo. Ó, vou explicar bem direitinho. Aqui é só a teoria, beleza?
Eu vou explicar bem direitinho. Vou explicar porque vai dar mais e menos. Ó. Se eu pegar mais 3, multiplicar por mais 3, multiplicar por mais 3, 4 vezes, né? Multiplicar por mais 3. Gente, isso daqui vai dar 81. Beleza? Tranquilo, gente? Vai dar 81. Mais com mais dá mais. Dá 81. Tranquilo? É você saber a função de cada um desses elementos do radical, né? A gente vê aqui que o N corresponde ao índice da raiz, o A corresponde ao radicando e o símbolo, né, que é o símbolo da raiz, chamamos de radical, e o resultado que der depois que você passa a raiz, nós chamamos de raiz, beleza? Aí eu fiz um exemplozinho com raiz quarta de 81, fatorando 81, fica 3 elevado a 4, portanto 3 elevado a 4, eu cancelo 4 com 4, sobra 3. Então a raiz quarta de 81 é 3. Aí, aqui tem dizendo que é mais ou menos 3. E é mesmo, pode ser o menos também. Porque tanto faz você elevar 0,3 4 vezes e menos 3 4 vezes, ou mais 3 4 vezes, você multiplicando ela 4 vezes, vai dar 81. E menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3, 4 vezes, é 81 também. Não vai alterar o valor, beleza? Então, show de bola. É isso aí que a gente viu até então. Vamos lá. Agora, veja só. Nós temos aqui exemplos. 3 exemplos para a gente fazer. A raiz de índice n, ó. A raiz de índice n com o número a pode ser definida como sendo uma potência. Então, ele quer que você transforme a raiz numa potência. Olha só como é que foi feito aqui, ó. A raiz de índice n com x. Esse x vem para aqui, para fora, né? Aqui que é 1, ó. Aqui dentro não é 1. Esse 1, ó, vem para cá para o numerador da potência. E o n, ó, vem para cá, ó. Tranquilo, gente? Isso daqui é muito importante vocês saberem, viu? Isso daqui é muito importante. Essa propriedadezinha aí é show, tá? Eu vou mudar agora a ponta para o vermelho. Olha só. Primeiro exemplo. Raiz cúbica de 8. Ó, seguindo essa propriedade aqui, eu vou colocar o 8. O 8 não é elevado a 1 aqui, ó. Tem um 1 aqui, ó. Eu vou colocar o 1 para cima, ó. E o 3 aqui, ó, que é o índice da raiz, ele vem para cá, ó. Pronto, ó. Acabou. Eu transformei essa raiz numa potência. Tranquilo? Vamos lá. Raiz quarta de 81. Olha só. Ah, professor, você pode colocar 81. 81 é 1/4. Pode. Mas veja só. Veja só. Se eu pegar esse 8 aqui, ó. Veja só. Se eu pegar esse 8
Só um pouquinho. Parece que eu saí aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou voltar o chart aqui. Pronto. Voltei ao normal. Pronto. Se eu pegar e faturar esse 8, ó, gente. Vamos lá. Vou fatorar o 8. 8 dá por 2. 2 vezes 4, 8. Dá por 2. Por 2. Por 2, 1. Olha, veja que vai dar 2 elevado a 3. Se eu pegar esse, em vez de 8, e colocar 2 elevado a 3... mas ele não está elevado a 1/3. Não está elevado a 1/3. Está aqui, ó. Esse 8 não está elevado a 1/3. Mas no lugar do 8 eu coloco 2 elevado a 3. Olha, veja que na aula passada nós vimos uma propriedade na potência, de que essa propriedade se chama potência de potência. Quando você tem uma potência elevada a outra potência, você pega, repete a base, que é 2, e multiplica aqui, ó, 3 vezes 1/3. Ó, gente, quanto é que vai dar isso? 3 vezes 1, 3. Aí fica 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então fica 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 a gente não escreve, certo? Então, ó, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Você pode responder assim, como pode responder igual a 2, com um número natural qualquer. Mas como ele quer que a gente escreva em forma de potência, então você deixa assim, ó, em forma de potência. 8 elevado a 1/3. Mas você pode desmembrar e chegar ao resultado de 8. Outra coisa que pode acontecer também, eu vou fazer aqui ao lado, ó. Você tem 3 raiz de 8. Mas você sabe que 8 é 2 elevado a 3. Então, ó, 3 raiz de 3 é igual a 2 elevado a 3. Ora, se você sabe que 8 é 2 elevado a 3 e 3 não é igual ao índice da raiz, você cancela os dois aqui, ó, sobra 2. Pronto, a resposta é 2. Não é mais rápido assim? Beleza? O que vocês acharam? Não é bem mais rápido? Então veja aqui, ó. Tá um silêncio. Quem é que estava voando? Mariana estava voando. Ai, ai. Não é mais rápido essa segunda maneira que eu fiz, ó? Então vamos lá, ó. Eu tenho a raiz quarta de 84, ó. Gente, vamos fatorar 81. A raiz quarta de 81, perdão, não é 84 não, 81. Vamos fatorar 81? Ó, deixa eu fatorar 81. Quando o número é grande, a gente fatora. Fica mais fácil. Olha, veja só, vou fatorar. Vou dividir por 3. Por que por 3? Porque 8 mais 1 dá 9. 9 é dividido por 3. Não pode ser por 2 porque é ímpar, certo? Então vai dar 27. Ó, 27.
3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. Pronto. Eu tenho 3 elevado a 4, ó. Então eu venho para cá, ó, eu faço raiz quarta de 3 elevado a 4. Mas ele não quer que você escreva em forma de fração, em forma de potência. Então você vai pegar o 3 aqui, ó. Esse 4 aqui, ó, vem para cima. E esse 4 vem para cá também. Pronto. Eu escrevi ele em forma de potência. Mas, professor, 4 dividido por 4 não é 1? É. Isso é igual a 3 elevado a 1. Que é igual a 3. Mas se ele pedir para você escrever em forma de potência, ele fica assim. 3 elevado a 4 sobre 4. Você transforma esse radical numa potência. Ó, vamos transformar esse radical aqui numa potência. Eu posso escrever desse jeito, ó, 16. 16 não está elevado a 1, então o 1 sobe e o 2 do índice fica aqui. Pronto, posso escrever dessa forma, como também posso fatorar 16, ó. Posso fatorar 16, vai por 2, porque 16 é par. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 2 vezes 2 e 2 vezes 1. Ó, vai dar 2 elevado a 4. Também posso fazer assim, ó. Posso escrever dessa forma, ó. 2, raiz de 2, a raiz quadrada, né? Que é 2. Tanto faz, a gente coloca o 2 ou não. Fica 2 elevado a 4. Como é que eu faço isso em forma de potência? Beleza, eu estou falando em português, eu estou falando em matemáticas, ó. 2, você pega o 2, ó, o 4, ó, e o 2. Pronto. Eu transformei esse radical numa potência. Olha só. Ah, eu posso fazer o inverso? Posso transformar uma potência num radical? Claro. Isso daqui é se somente se. É verdade. Você pode transformar uma potência com um índice fracionário num radical. Beleza? Então, essa fórmulazinha aqui, ó, vocês têm que decorar. Tem que decorar. Vocês vão precisar dela, viu? Oh, meu Deus. Não diga isso, mulher. Ó, eu fiz um resuminho aqui, ó. Mariana. O Túlio, a Fátima também. Ó, eu fiz um resuminho aqui, ó. Olha só. São várias propriedadezinhas bem legais, ó. Vamos lá. Eu vou ensinar uma por uma, certo? Uma por uma. E eu vou fazer aqui na lateral, aqui, ó. Nessa lateralzinha. Quando eu falar da primeira, ó. Essa vai ser a primeira. Essa vai ser a primeira. Eu tenho, ó, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Olha, preste atenção. Gente, quando vocês tiverem uma raiz com índices iguais multiplicando por outra raiz, o que você faz? Você repete a raiz e multiplica os radicandos, ó, A vezes B. Professor, o senhor pode fazer um exemplo? Posso. Por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 4.
Gente, olha aí o exemplo. Veja que as raízes são quadráticas. Raiz quadrada. Você repete a raiz e multiplica os radicando. Ó. 3 vezes 4. 3 vezes 4. 3 vezes 4. E vai dar 12, né? Tranquilo, gente. Ó como é fácil essa teoria. Beleza? Tenha calma, tenha calma. Não vai dar branco não na hora. Por que não vai dar branco? Eu vou explicar para você como é que cai as questões. Isso aqui é só teoria. Ó. Veja só. Segundo caso, eu tenho aqui uma multiplicação, que é o produto, certo? Produto. No segundo caso, eu tenho uma divisão. Ó. Quando eu tiver uma divisão, ó, raiz de A dividido por raiz de B, ó, quando for assim, o que você faz? Você pega a raiz e faz a fração desses dois radicandos, ó, A dividido por B. Pronto, gente. Só isso. Beleza? Isso B sendo diferente de zero, né? Por quê? Porque não existe uma fração, um número dividido por zero. Beleza? Não existe zero no denominador. É proibido, certo? Na matemática. Então, ó, se eu tiver uma raiz dividida por outra, se elas forem do mesmo índice, professor, você pode fazer um exemplo? Posso. Olha só. Raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 2. Olha só. Tá aqui um exemplo. O que eu faço? Ambas não são raiz quadrada, então eu pego, ó, raiz quadrada de 4 dividido por 2. Pronto. Aí eu pergunto, 4 dividido por 2? Dá 2. Então a resposta é raiz de 2. Que é um número infinito. É um número irracional. Beleza? Então, quando eu tiver uma divisão de radicais do mesmo índice, ó, aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada. Se forem índices diferentes, aí não pode usar essa teoria, viu? Vamos lá para terceiro caso, ó. Quando você tiver qualquer raiz quadrada de 1, cujo denominador, cujo radicando for, a resposta sempre vai ser o quê? 1. Por exemplo, a raiz cúbica de 1 é 1, gente. E eu vou dizer outro número aqui, ó. A raiz quadrada de 0 é quem, gente? 0. A raiz cúbica de 0 é quanto, gente? 0. A raiz décima de 1 é 1. E a raiz décima de 0 é 0. Por quê, gente? Porque eles são elementos neutros, ó. Tanto faz eu multiplicar 1 2 vezes, vai dar 1. Tanto faz eu multiplicar 1 3 vezes, vai dar 1. Tanto faz eu pegar 1 e multiplicar 10 vezes, vai dar 1 do mesmo jeito. E o 0 também. Se eu pegar 0 vezes 0, dá 0. Aqui na cúbica, 0 vezes 0 vezes 0, vai dar 0. 10 vezes. Se você pegar 0 e multiplicar ele 10 vezes, vai dar 0.
Entendeu? Então essa, tranquilo? Agora olha, vou apagar e vou explicar as outras. Vou apagar e vou explicar as outras aqui, ó. Não desista, não desista. Fiquem firmes. Vocês vão gostar da forma como se faz os exercícios. É moleza demais. Olha. Como é que eu resolvo? Veja só. Vamos para a potência de potência, ó. Quarto exemplo, quarta propriedade. Quando vocês tiverem uma raiz, ó, vou fazer o exemplo já, ó. Raiz enésima de A elevado a M. Vamos botar um M aqui. M. Olha só. Como é que vocês resolvem? Muito simples, ó. Vocês pegam a raiz que está lá dentro aqui, ó. Vocês repetem essa raiz. E esse M que está do lado de fora, na potência, você desce por radicando aqui, ó. Ele fica em cima do A. Pronto. Só isso. Professor, você pode fazer um exemplo? Posso. Ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 2. Olha, veja como é simples. Tu pega a raiz quadrada de 2 e esse 2 aqui, ó, você vai descer para cá. Pronto. Que vai dar raiz de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4, gente? Não é 2? Show de bola. Pronto. Fiz uma questão. Agora vamos para outra. Quinta propriedade, ó. Quinta propriedade, aqui, ó. No lado direito aí. Quando você tiver uma raiz M e dentro dela tiver uma raiz N de A, isso daqui vai dar o produto de M vezes N da raiz de A. Pronto. Professor, você pode dar um exemplo? Posso. Olha, raiz cúbica de raiz quadrada de 8. Olha só. Você tem uma raiz dentro da outra. É para o 8º e 9º ano. Sim, senhora. Tem que saber as propriedades de potência tudinho. Exatamente. Isso aqui se chama radiciação. Serve. A partir do 8º ano a gente já dá esse conteúdo já. E a gente reforça no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. A gente reforça bastante para entrar em funções. Então, vocês têm que dominar isso aqui. Beleza? Olha, preste atenção. Uma raiz dentro da outra. O que você faz? Você repete a raiz de baixo, ó, raiz de 8. Aí tu pega o índice da de cima e multiplica pelo índice da de baixo. Aqui não é 2? 3 vezes 2, 6. Pronto. A resposta é essa. Raiz sexta de 8. Pronto. Um exemplo claro aí. Quando tiver duas raízes, uma dentro da outra, você repete o radicando, que é 8, e multiplica os índices. Uma
não é cúbica e a outra não é quadrada, 3 vezes 2, 6. Pronto, multiplicou, ó, colocou aqui. Beleza? Vamos para a sexta propriedade, ó. Eu vou apagar essas daqui. Vou apagar. Vamos lá. Vamos para a sexta propriedade, ó. Quando vocês tiverem um exemplo, ó, quando vocês tiverem uma potência, por exemplo, 2a elevado a 2 terços. 2 terços. Pronto. Como é que vocês transformam isso numa raiz? Olha só. Presta atenção. Você já coloca o símbolo da raiz, que é o radical. E o que você coloca dentro do radicando? A letra A ou o número, tanto faz. E esse 3 aqui de baixo, aqui ó, no índice. E o 2 em cima do A. Pronto. Show de bola. Beleza? Olha só, de novo. Vou fazer um exemplo agora com números. Se eu tiver 2 elevado a 4 terços, como é que transformo isso num radical? Ó, eu coloco o símbolo do radical. E esse 3, que ele é denominador, vem para o índice da raiz. E o 4 fica aqui, ó, em cima do 2. Pronto, ó. Tranquilo, gente? Show de bola? Pronto. Outra propriedade que tem aqui, ó, que é a adição, ó. Adição. Beleza? Olha só. Ele diz assim, ó, que se você tiver um número x vezes uma raiz enésima de A mais um número y vezes a raiz enésima de A, isso daqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a x mais y vezes a raiz enésima de A. Pronto, ó. Pessoal do 9º ano, se liga na foto. Professor, você tem? Posso. Por exemplo, 2 vezes raiz de 3, olha só, mais 5 raiz de 3. Gente, quem está se repetindo aqui, né? O raiz de 3, ó, não é o raiz de 3? Então tu repete o raiz de 3 e soma o outro produto. 2 mais 5, 7. Pronto, a resposta é 7 raiz de 3. Beleza? Tranquilo, gente? E o que é isso aqui, professor? Ó, o que é isso daqui? Não pertence aos reais? Sim. Vou apagar aqui e vou explicar. Toda raiz com índice par, cujo radicando for um número negativo, não pertence aos números reais, beleza? Estou dizendo antes de escrever. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, vou dar um exemplo. Raiz quadrada de menos 5. Ó, é negativo. Isso daqui não pertence aos reais, beleza? Não pertence. Ela é par aqui, ó, aqui não é 2?
é par. E aqui é negativo, não pertence aos reais. Não cai questões com raiz negativa. Se cair, você já sabe que se a raiz for com índice positivo e ele for negativo aqui, não pertence aos reais. Você já coloca nula, não pertence, beleza? Se aparecer, não garanto nada, mas pode ser que apareça, beleza? Vamos aqui para exemplos. Olha só. Exemplos. Eu tenho uma raiz aqui, ó. Eu tenho uma raiz enésima de A elevado a P. Eu posso transformar ela numa potência? Posso sim. Coloco o A aqui, ó. Repito A. Coloco o P para cima. E o N, ó, do índice da raiz para baixo. Tranquilo, gente? Olha um exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo. Exemplo 1. A raiz cúbica de 2. Gente, o 2 não é elevado a 1? Ó, você tem que lembrar disso, tá? O 2 é elevado a 1. Então eu vou, repito 2, ó. Coloco 1 sobre 3, ó. Pronto. Acabou minha questão. Exemplo 2. Raiz quadrada de 4/3. Como é que eu transformo isso numa potência? 4, ó. Você repete o 4. O 3 que está aqui, ó. Você sobe, ó. E o 2 do índice da raiz, coloca aqui embaixo. Pronto. Está feita sua questão. Exemplo 3. Ó, fácil demais, ó. Pega o 6, ó. Repete aqui, ó. Esse 2 vem para cima. E o 5, ó, vem para baixo. Pronto. Acabou-se a questão. Agora, ó, outra propriedade, que é a mesma. Se os índices forem iguais. Lembra daquele exemplo, ó? Eu vou citar um exemplo que a gente fez lá embaixo, na outra aula. Que a gente colocou 3 elevado a 4. Ó, gente, esse índice aqui não é igual à potência do radicando? Anula, ó. Vai dar 3, ó. Você cancela, pode cortar. Beleza? Aqui, ó, eles são iguais, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. 3 não é igual a esse 3? Cancela, gente. Sobra o 2, ó. Beleza? Por quê? Porque existe essa teoria aqui, ó, que A elevado a N sobre N. Então, ó, se eu pegar e fizer na teoria, vai ficar assim, ó. 3, 4 dividido por 4. Ora, mais 4 dividido por 4 não é 1? 3 elevado a 1 é 3, gente. Tá vendo? Aqui do mesmo jeito, ó. Vai dar 2, 3 sobre 3. Mas 3 sobre 3 não é 1? Pronto, 2 elevado a 1 é 2. Por isso que a gente pode cancelar, a gente pode cortar. Se forem iguais, pode cortar. Fiquem tranquilos. Se o índice da raiz for igual à potência do radicando, cancela, só sobra o número de baixo do radicando, beleza? Essa teoria é fácil demais, beleza? Vamos para outros exemplos. Olha outro exemplo aqui, ó, na letra C. A raiz de N, A vezes B. Eu posso desmembrar, ó, posso colocar a raiz de N em A vezes raiz de N em B. Professor, você pode fazer um exemplo? Posso. Olha, raiz quadrada de 3 vezes 6. Isso daqui eu posso escrever assim, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6. Beleza? Eu posso escrever dessa forma. E posso voltar ao que era antes. Posso pegar daqui e vir para cá. Beleza? Porque aqui é si sobre si. Tanto faz, tá?
Beleza? Vamos para a letra D. Quando você tem uma divisão dentro, olha, você pode transformar numa raiz no numerador, raiz no denominador. Vou citar um exemplo, ó. Vou citar um exemplo. Se você tiver uma raiz quadrada de 1/9, olha só, você tem uma raiz quadrada e dentro tem uma fração. Olhando para essa teoria aqui, ó, o que eu faço? Faço raiz quadrada de 1 no numerador e faço raiz quadrada de 9. Beleza? Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1, né? Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Beleza? Show de bola? Pronto. E aqui tem outro exemplo, ó. A elevado a 6 dividido por B elevado a 5. Eu pego a raiz quadrada, aplico em A elevado a 6 e aplico a raiz quadrada em B elevado a 5. E aqui ele transforma o radical numa potência. Fácil demais, né? Pronto. O 6 sobe, o 2 do índice aqui, ó, né? 2. O 2 desce, ó, vem pra cá. Aqui no B, o B é 5 sobre 2, porque é raiz quadrada. Aí, ó, A elevado a 3, porque 6 dividido por 2 dá 3, ó. Dá A elevado a 3. E aqui B sobre 5 sobre 2. Aí ele foi e transformou de novo numa raiz. Você necessariamente não precisa fazer isso não, mas é um exemplo, certo? Vamos ver outro exemplo. Ó, aquele exemplo que eu falei. Você tem um radical elevado a uma potência. Ó, o que ele fez? Professor, você pode fazer um exemplo? Posso, ó, olha. A raiz quadrada de 4 elevado a 3. Gente, não precisa fazer muita coisa. É só vocês fazerem isso, ó. A raiz, o 3 vem para cá, ó. Vem para cima do 4. Pronto. Acabou-se. Beleza? Ah, posso transformar isso numa potência? Pode. 4. O 3, que é daqui de baixo, vai para cima. E o 2, que está no solzão aqui, ó, vem para a sombra. Beleza? Pronto. Tá feita a questão. Tranquilo? Vejamos esse exemplo aqui, ó. Raiz de 5 elevado a 3. Como é que eu faço? Eu pego a raiz, ó, de 5 e desço 3 aqui para dentro, ó. Aí se eu quiser transformar isso numa potência, eu repito o 5 aqui embaixo, ó. O 3 vem para fora e o 2 do índice da raiz vem para baixo. Pronto. Acabou-se a questão. Tranquilo? Aqui, ó, lembra do exemplo? Raiz dentro de raiz. Você repete o radical, o radicando, e multiplica o índice, ó. Ó, veja esse exemplo aqui, ó. Aqui é muito fácil, ó. Você repete o radical, ó, e multiplica. 3 vezes 2. Ó, o índice. Um não é 3 e o outro não é 2. 3 vezes 2, 6. Pronto. Ah, professor, eu quero transformar isso daqui numa potência. Beleza. 3. Aqui não é 1? 1 sobre 6. Pronto. A resposta pode ser isso daqui ou isso daqui. Beleza, gente? Vamos lá, ó. Estamos caminhando já para os exercícios. Gente, ó.
Esses exemplos eu já expliquei tudo lá atrás, mas vamos resolver. Eu tenho 5 elevado a 2/3. Como é que eu transformo num radical? Eu faço o símbolo da raiz. Ó. Esse 5 vem para o meu radicando. O 2, que é de cima aqui, ó, vem para o índice do radicando. E o 3 vai para o índice da raiz. Beleza? Agora eu pergunto, 5 elevado a 2 não é 25? Pronto. Então, ó, eu transformei uma potência numa raiz. Tranquilo, gente? Olha aqui, ó. Esse caso aqui, ó, tá meio bagunçado aqui, né? Eu vou riscar aqui. Aqui tá meio bagunçado, então faltou aqui a fração aqui em cima, certo? Eu vou citar outro exemplo. Por exemplo, se eu tivesse 4, 2/3. Pronto. Como é que eu transformo isso num radical? Ó, coloco o símbolo da raiz. Esse 4 coloco aqui dentro. Esse 2, ó, que está em cima, vem para baixo. E esse 3 que está embaixo vem para cima. Pronto. Transformei. Show? Essa é a teoria. Agora vamos para as operações. Ó, vamos estudar a adição e a subtração. É a mesma regra. Se você tiver um número atrelado a uma raiz e ele tem o mesmo índice, você soma esses algarismos e repete a raiz. Professor, faça um exemplo. Faço. Olha, preste atenção. Se eu tiver 3 vezes a raiz de 4, vou botar a raiz de 5, mais 4 raiz de 5. Gente, olha, raiz de 5 não se repete. Você repete a raiz de 5 e soma 3 mais 4, 7. Pronto, gente. É simples. Beleza? Vamos aqui para a subtração. A diferença é o sinal. Vamos supor que eu tenha 3 de novo, raiz de 5, menos 4, raiz de 5. Ó, a mesma coisa, só trocando sinal. Como é que eu faço? Faço a raiz de 5, repito, porque ela se repete, ó. Ela repete. E faço 3 menos 4. Quanto é 3 menos 4, gente? Menos 1. Pronto. Menos 1 vezes raiz de 5. Que a gente escreve assim. Menos raiz de 5. Beleza? Então você repete a raiz que se repete, ó. Está se repetindo. E opera ou mais ou menos. Beleza? E o produto? 3 vezes raiz de 5 vezes 4 vezes raiz de 5. Olha, veja. 3 vezes 4 dá 12. Vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Ó, coloca a raiz. 5 vezes 5, 25. Então, 12 vezes raiz de 5 não é 5? 5 vezes 12. 5 vezes 12, gente, vai dar 60. Ok? Então, vamos para a divisão.
Olha o exemplo que eu citei aqui, ó. 2 vezes raiz de 3 dividido por 4 raiz de 3. Gente, preste atenção. Veja que o 2 é vezes e o 4 também é vezes. Então eles estão multiplicando, certo? Ó, se eu tenho esse número aqui, ó, raiz de 3 igual a raiz de 3, quando eu dividir não vai dar 1? Eles são iguais, beleza? Então fica 2 sobre 4 vezes 1. Eles são iguais. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1. Então 2 vezes 1, 2. 4 vezes, aqui embaixo é 1, ó, lembre-se. 4 vezes 1, 4. Pronto. Acabou-se, ó. Esse foi um exemplo que eu citei com raiz. Ah, mas aí Túlio tinha dito aí para mim, tinha perguntado, né? Se as raízes forem diferentes. Muito bem, vou citar um exemplo aqui de raiz diferente, ó. Vou citar um exemplo de raiz diferente. Vou citar com 4 raiz de 9, por exemplo, dividido por 2 raiz de 3. Olha, as raízes são diferentes, só que são ao quadrado, certo? Raiz quadrada. O que você faz? Ó, você faz 4 dividido por 2 vezes a raiz quadrada, ó, raiz quadrada de 9 dividido por 3. Gente, raiz quadrada de 9 dividido por 3. Ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. E a raiz de 3. Pronto. Raiz de 3. Tranquilo, gente? Show de bola? Então, ó, eu peguei, como elas são raízes de índices iguais, agora se as raízes forem de índice diferente, aí vocês não fazem nada. Não faz nada, porque não dá para fazer. Aí já é outra propriedade que a gente vai ver agora, ó, que é a racionalização da raiz. É quando você vai racionalizar uma fração com o radical no denominador. Olha, veja só o exemplo que eu vou passar aqui. Eu estou usando o meu celular para gravar a voz também, mas eu fico aqui de olho no charts, beleza? Ó, então, na racionalização é assim, ó. Vou citar um exemplo. Qual é o primeiro caso, ó? Primeiro caso de racionalização. Você tem aqui, ó, 1 dividido por raiz de 3, ó. Olha a raiz de 3 embaixo, no denominador. Isso não pode, gente. Não pode deixar a raiz no denominador, tá? Aí existe uma propriedade que diz assim, ó. Quando você tiver uma fração com uma raiz no denominador, você pega, muito simples, ó. Você pega a fração, vou repetir aqui, ó, raiz de 3, e multiplica esse denominador no numerador e no denominador. Beleza? Por quê? Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 não vai dar 1? Se você pegar esse 1 raiz de 3 e multiplicar por 1, vai dar o mesmo valor, não vai alterar em nada. Agora, se você fizer 1 vezes raiz de 3, ó, vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Porque é 3 vezes 3. Então, a resposta vai ser raiz de 3. Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Pronto. Acabou.
Então, quando tiver um radical no denominador, você nunca deixe. Você tem que ficar um número natural, ó. Tem que ficar um número natural aqui embaixo. Nunca deixe um número irracional aqui embaixo. Você pega e multiplica por ele, tanto no numerador quanto no denominador. Professor, você pode fazer outro exemplo? Posso. Ó, se você tivesse 2 dividido por raiz de 2, como é que você resolve isso? Ó, você pega e multiplica por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Beleza? Então fica assim, ó. 2 raiz de 2. Quanto é embaixo? Você repete a raiz e multiplica os radicando. 2 vezes 2, 4. Quanto é a raiz de 4? Não é 2? Então fica 2 raiz de 2 dividido por 2. Ora, 2 dividido por 2, você cancela, ó, vai dar 1. Então a resposta é raiz de 2. Beleza? Outro exemplo, ó. Fiz outro exemplo. Tranquilo? Show de bola? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é o seguinte, ó. Esse é um pouquinho mais complicado. Quando você tiver uma fração com o radical embaixo, vou escrever maior para você ver. Ó, 2, embaixo está a raiz cúbica de 4. Quando você tiver assim, eu aconselho você fazer dessa forma, ó. Você vai usar aqui embaixo a propriedade de potência, lembra? Ó, 2. Aí eu transformo esse radical numa potência. 4, ó. Aqui não é 1, ó. 1 sobre 3. Pronto. E agora, professor? E agora, ó. E agora vai usar da esperteza. Os alunos que passam nas provas militares e no IFRN têm domínio sobre essa matéria. O que eles fazem? Ó, transforma esse 4 em potência de 2. Porque quando você fatora 4, 4 não é igual a 2 vezes 2, que não é igual a 2 elevado a 2. Aí o que eles fazem? Repete, ó, em cima e faz 2 elevado a 2 elevado, ó, não está elevado a 1/3? A 1/3. Aí faz assim, ó, 2, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 1, 2 sobre 3. Mas olha, divisão de mesma base. Lembra da matéria passada, da aula passada? Repete a base e subtrai os expoentes. Aqui não é 1, então fica 1 menos 2/3. Pronto. Professor, eu não sei fazer soma e subtração de fração não, mas já devia fazer, já devia saber, viu? Porque vocês são alunos do 9º ano. Quanto é 1 menos 2/3? Ó, direto, sem fazer MMC. Ó, 3 vezes 1, 3. Menos 2 sobre 3. Pronto. Quanto é 3 menos 1? É 1 sobre 3. Então a resposta seria 2 elevado a 1/3. 2 elevado a 1/3. Professor, eu posso transformar isso daqui num radical para dar a minha resposta? Pode. Tu bota o símbolo, repete o 2, esse 3 que está embaixo, coloca no índice,
e o 1 desce para cá. Pronto. A minha resposta tanto pode ser em radical, quanto pode ser em potência. Beleza? Essa era um pouco mais difícil, mas é o último caso agora, ó. Último caso, para a gente fazer as questões. A gente tem 15 minutos, dá para fazer as questões. Professor, como é a história aí? Olhe, fique para olhar isso aqui depois. Vou pegar daqui e vou explicar aqui, ó. Eu tenho 3 dividido por raiz de 2 menos 1. Gente, toda vez que tiver um radical com operação de menos ou mais no denominador, o que você vai fazer? Você vai pegar... Você lembra que naquela primeira propriedade você não multiplicava pela raiz iguais, né? Lembra aí que é 1 raiz de 2, por exemplo, não pode ficar raiz de 2. Aí você multiplica por raiz de 2 e divide por raiz de 2. Pronto. No caso, quando tem uma soma ou uma subtração, quando tiver uma soma ou uma subtração, o que você vai ter que fazer? Ó, você vai multiplicar pelo conjugado desse número. O que é o conjugado? É o mesmo número, só com o sinal trocado. Então, você vai pegar 3 e vai multiplicar por raiz de 2 mais 1. Você troca o sinal, tanto embaixo quanto em cima. Então, eu tenho raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Ó, eu faço o conjugado dele. Eu pego ele e multiplico com o sinal trocado. Beleza? Então, ó, vamos fazer aqui. Isso daqui é 3 vezes isso, certo? Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, beleza? Eu vou fazer aqui em cima primeiro. 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. 3 vezes 1 mais 3. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, deixa assim. Aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. A raiz de 4, gente, não é 2, mas eu vou escrever. Raiz de 2 vezes mais 1 vai dar raiz de 2. Agora eu vou para o menos. Ó, menos 1 vezes raiz de 2 vai dar menos raiz de 2. Menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. Olha, raiz de 2 cancela com menos raiz de 2. Beleza? Então fica 3 raiz de 2 mais 3 dividido. A raiz de 4 não é 2? Aqui não vai dar 2? 2 menos 1 vai dar 1. Então a resposta é o que está lá em cima, que é 3 raiz de 2 mais 3. Pronto. Tranquilo? Toda vez que se aparecer no denominador uma raiz somada ou subtraída com qualquer número, você multiplica pelo conjugado dele, trocando o sinal. Tranquilo, gente? E agora nós vamos para uma questão que caiu em 2016 no IF de Alagoas. Olha só como é que caiu a questão, para a gente encerrar a nossa aula. Ó. Ele diz o seguinte:
Transformando a expressão raiz cúbica de 3 vezes raiz de 3 em uma potência de expoente fracionário, obtemos, olha só, ele quer que você transforme isso daqui numa potência. Uma dessas alternativas é a correta. Vocês tentaram fazer essa daí? Ele é... Alguém que tentou fazer? Ou ninguém fez? Só a última, certo. Essa daí alguém fez? Alguém tentou aí? Da turma? Vamos fazer então? Olha, gente, quando aparecer questões com raiz sobre raiz, sempre comece fazendo a de dentro para fora. Sempre comece fazendo de dentro para fora. Então, eu vou transformar essa raiz de 3 numa potência. Ó, vou fazer aqui no canto, ó. A raiz de 3, gente, é igual a 3, ó, aqui não é 1, não está elevado a 1, e aqui não é 2, que é raiz quadrada, a 1 meio. Pronto, ó, eu transformo raiz de 3 numa potência. Olha, veja, aí fica assim, ó, raiz de 3, 3 vezes, aí ó, 3 vezes, a raiz de 3 eu não transformei numa potência, eu vou escrever a potência aqui dentro, ó, 3, 1 meio. Beleza? Olha, mas eu tenho aqui agora, ó, dentro do radicando, eu tenho 3 vezes 3, 1 meio. Vocês lembram da propriedade de multiplicação de mesma base? Você repete a base e soma os expoentes. Ó, 3, aqui não é 1, então fica 1 mais 1 meio. Beleza? Olha só, soma de fração, gente, em cima. Como é que eu faço sem precisar achar o MMC? Faz direto, ó, que você tem uma unidade aqui, ó. Faz direto, ó. Repete a base e faz, ó. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3,5. E repete o denominador. Então fica assim, ó. Raiz cúbica. A soma de 3 vezes 3,5 vai dar 3, 3,5. Beleza? Letra C? É? Vamos ver. Ó. Aqui, ó. Levando aquela propriedade que a gente aprendeu no começo. Eu vou transformar isso numa potência. O 3 fica na minha base. Esse 3,5 eu subo, ó. 3,5. E eu vou dividir por 3. Ó. Ficou feio, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos ajeitar, vai ficar bem bonitinho. Ó. Vamos lá. Vou transformar raiz cúbica de 3 elevado a 3,5. Vou transformar numa potência. Vai dar 3. Aí eu pego essa potência aqui, ó, fica 3,5. E agora eu vou dividir por 3. Gente, divisão
Divisão de fração, como é que eu respondo? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 3? Fica 1/3. O inverso dele, o inverso de 3 que é 3 sobre 1, ó. Aí quando eu troco, o 1 sobe e o 3 desce. Beleza? Tá aparecendo essa janelinha aí? Então, ó, repetindo, ó, fica 3. Esse 3 vezes 1 dá 3. E 2 vezes 3, 6. Tem essa alternativa aí? Tem não. Mas se eu dividir 3 por 6, ó, fica 3 por 6, vai ficar 3, 1 meio. Ó, 3, 1 meio. Tem 3, 1 meio? Tem. Letra C de casa. Olha aí. Tá vendo como é que faz essa questão? Lá do IF de Alagoas, viu? Caiu. Show de bola? Vamos agora para uma questãozinha que caiu aqui no nosso vestibular. Questão 33 de 2016, ó. Questão simples, questão que você ia gastar 3 minutinhos para fazer. O único defeito dela é que você tem que ler. Só isso, ó. Veja só, eu vou ler aqui, ó. O professor de matemática apresentou aos seus alunos o Tangram. Tangram é essa peça aqui, vocês conhecem. Um quebra-cabeça chinês muito antigo, de origem chinesa, né? Composto de 7 peças, 5 triângulos, ó, 5 triângulos retângulos isósceles, um paralelogramo, um quadrado, né? Após conhecer o jogo, um aluno teve a ideia de fazer a figura de um gato. Então ele pegou esse Tangram. Se eu tivesse o quê? Chutado, tinha passado. Amém. Ó, ele pegou o Tangram e fez um desenho de um gato, utilizando todas as peças do Tangram. Também formando um quadrado. Veja que ele está dando a dica, ó, formando um quadrado. A figura 3, supondo que o lado do quadrado maior, formado pela peça, tem L igual a 4 raiz de 2 centímetros. Então, esse L aqui, gente, vale 4 raiz de 2. Podemos afirmar que a área da figura do gato mede... Olha, gente, é óbvio que essa questão ele está dizendo que ele usou todas as peças do Tangram para fazer o gato. E ele quer saber a área do gato. A área do gato, queridos, é igual à área desse quadrado aqui. Então, qual é a fórmula da área do quadrado? Ó, a fórmula da área do quadrado é lado vezes lado. A área é lado ao quadrado, que é igual a L vezes L. Ele não já deu L, né? A resposta é A, Vamos ver. Ó, ele não já deu L? Então, ó, a área desse gato é 4 raiz de 2 vezes L de novo. 4 raiz de 2. Pronto, ó. É aqui que você vai usar as propriedades do radical, ó. Gente, tudo é vezes aqui, ó, tudo. 4 vezes 4, 16. Ó, raiz de 2
vezes raiz de 2. Olhe, gente, olhe, não esqueça, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Uma questão dessa é para você matar e passar na frente de muitos candidatos. Ó. Você repete o símbolo da raiz e multiplica os radicandos. 2 vezes 2, 4. Quanto é raiz de 4, gente? Não é 2? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Quanto é 2 vezes 16, gente? 32 centímetros quadrados. Resposta certa, C de casa. Para passar no IF tem que estudar, galera. Beleza? Ó. E a última questão de hoje, simples, para a gente fechar com hashtag só isso. Eu vou fazer de verde. Ó. Qual o valor do produto? Ele está dizendo que o produto, você vai multiplicar esse por esse. Beleza? Então, ó, show de bola. Você vai multiplicar esse por esse. Então, eu vou fazer por partes, certo? Vou pegar a raiz de 9 e vou multiplicar por raiz de 9, depois vou multiplicar por raiz de 8. Então, vai lá, ó. Raiz de 9 vezes raiz de 9. Ó, raiz de 9 vezes raiz de 9. Mais com menos dá menos. Raiz de 9 vezes raiz de 8. Pronto, fiz a primeira parte. Agora eu vou fazer a segunda, que é o raiz de 8. Mais com mais dá mais. Raiz de 8 vezes raiz de 9. Ó, mais com menos dá menos. Raiz de 8 vezes raiz de 8. Pronto. Agora é só fazer. Quanto é raiz de 9 vezes raiz de 9? Você repete a raiz e multiplica. 9 vezes 9, 81. Menos, quanto é raiz de 9 vezes raiz de 8? 9 vezes 8, 72. 72. Estão vendo aí? Então, ó, fica tranquilo, vai dar certo. Ó, mais raiz de 8 vezes raiz de 9, dá raiz de 72. Menos raiz de 8 vezes raiz de 8, vai dar 64. 8 vezes 8, 64. Gente, ó, esse é menos e esse é mais. Vai dar 0. Então, quanto é a raiz de 81? Menos raiz de 64. Quanto é a raiz de 81? É 9. Menos a raiz de 64. 8 vezes 8, 64. Quanto é 9 menos 8? 1. Alternativa correta, letra A de amor. Gente, hashtag só isso. Desculpe o áudio, o problema que deu. Espero que vocês tenham gostado. As questões caem assim, sabe?
Você viu lá a questão do gato, do tangram, cai misturado com a área, com a área de geometria, aí cai lá uma raiz, as questões caem assim, nesse nível aí. Não é um nível difícil, espero que vocês tenham gostado. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fechar a nossa aula. Fica com Deus, até a próxima. Até a próxima aula, gente. Um abraço e show!